Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Souza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês ideias para fazer kit de banheiro utilizando materiais reciclados. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando aquele like aqui embaixo que ele me ajuda muito. Deixa também o seu comentário, me conta o que você achou do vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. Para a primeira ideia, eu comecei colocando os potinhos que eu vou reciclar dentro de uma caixa de papelão e aí eu peguei esse primer em spray e fui passando o primer nas peças. Eu sempre coloco dentro de uma caixa de papelão porque como eu moro em apartamento eu não tenho muito espaço para fazer essa pintura, então me ajuda muito colocar as peças dentro da caixa porque assim eu consigo pintar sem sujar o restante do ambiente. E aí, a tampinha de um dos potinhos ali que eu vou reciclar, eu precisei fazer 2 furos, porque eu vou fazer um porta-escovas. Então, eu peguei um pedaço de parafuso, fiz ali um furinho, e aí depois eu peguei essa broca de perfurar e com a parafusadeira eu fui fazendo esse furo. Eu sugiro que vocês façam com a parafusadeira, porque tem como controlar a velocidade. Quando a gente faz com a furadeira, ela é bem mais bruta, né? E não tem como controlar a velocidade. Então, como é uma ferramenta um pouquinho perigosa, eu fui utilizando ali a parafusadeira para fazer isso. E aí deu super certo. Fiz 2 furinhos, porque essa tampinha é pequena, mas caso vocês tenham mais escovas de dente aí, vocês podem fazer com um pote, com uma tampinha maior, e aí dá pra fazer mais furos, mas eu só fiz 2. E aí depois eu dei uma lixadinha ali naqueles furos, pra não cortar a mão, né, pra não machucar, porque sempre fica ali uma pontinha, né, quando a gente corta alumínio. E essas são as peças já com o primer seco. E aí, depois que o primer secou, eu peguei essa tinta spray na cor preto fosco e fui pintando a parte de baixo das peças. Vocês podem ver que eu não estou pintando nem a tampinha, que eu fiz os furos, e não tô pintando nem aquela tampinha do sabonete líquido. Agora sim eu vou pintar, e aí eu vou utilizar a tinta na cor cobre. Depois que as peças que eu pintei de preto secaram, eu peguei novamente a tinta spray na cor cobre e fui dando alguns jatinhos de tinta ali, sem tentar pintar, só para manchar mesmo essa pintura preta e fazer um detalhe ali, só com alguns pinguinhos de tinta cobre. E aí depois eu espirrei um pouquinho da tinta cobre no papel e aí eu peguei uma escova de dente que eu já não utilizo mais e fui espirrando a tinta nas peças também para fazer esse efeito assim de tinta respingada. E aí é só ir fazendo esses respingos de tinta até você achar que tá bonito, que tá uma peça bonita para decorar. E tá pronto, gente. Depois eu só juntei as peças e temos um lindo kit de banheiro. Como vocês podem ver, foi muito simples e fácil de fazer. E você faz rapidinho aí, em meia horinha você já consegue fazer esse projeto. Eu achei que ficou lindo e ficou um charme para decorar o banheiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. E a próxima ideia, eu já postei ela aqui no canal, mas eu decidi repostar aqui junto com esse vídeo para vocês conferirem também. Então, gente, para a primeira ideia, eu decidi reciclar o papelão. E aí eu recortei 7 círculos nas medidas de 11 centímetros de diâmetro. Um dos papelões vai ficar inteiro e os outros 6 a gente vai fazer um furinho no meio. E aí, a gente vai usar esse que não tem um furo como base e vai colando os que tem os furinhos em cima, um em cima do outro, até a gente colar todos. Depois de colar, a gente vai precisar de um graveto de árvore, que a gente pode achar jogado no chão. E aí, a gente vai passar cola quente dentro desse buraquinho e vai posicionar o galho de árvore. Depois, eu fui passando cola quente para preencher qualquer espaço que tenha ficado. E aí depois disso eu peguei a massa acrílica para fazer o acabamento nessa peça. Fui passando então com uma espátula ali por toda a lateral da peça e fui passando também na parte de cima.
Mas com a espátula eu não consegui fechar todos os furinhos. Então depois eu fui vindo com o dedo mesmo e fui passando ali até completar todos os furinhos. E eu fui deixando assim com um aspecto mais rústico, porque era essa a ideia para esse projeto aqui. Deixei secar essa massa e depois que ela secou, eu fiz uma misturinha de tinta acrílica com fermento em pó. Mexi tudo muito bem e aí eu comecei a pintar a peça. Fui dando várias pinceladas aleatórias também, para a gente manter esse aspecto rústico. Pintei na parte de cima e pintei também ali nas laterais. Depois que a tinta secou, eu vim fazer os detalhes. E para isso eu peguei um pincelzinho mais fino e fui fazendo várias pintinhas ali mais orgânicas com a tinta na cor marrom. Fui fazendo essas pintinhas até completar toda a peça. Depois eu fiz alguns risquinhos também com cinza esverdeado. Fui fazendo também até completar toda a peça. Fiz ali na parte de cima e fiz também nas laterais. E depois eu vim com a tinta na cor areia e fui fazendo também mais risquinhos até completar toda a peça. E depois de secar a nossa pintura, o nosso projeto vai ficar assim, como vocês estão vendo aí. Ele é ideal para a gente colocar papel higiênico. Lembrando que vocês podem fazer a pintura do gosto de vocês, mas eu tentei trazer essa daqui para a gente combinar com os próximos projetos que eu vou apresentar para vocês. Para a próxima ideia, eu vou reciclar esses potinhos que eu estou mostrando aí para vocês. Eu vou fazer uma pintura e para fazer essa pintura, eu vou proteger com fita crepe as partes que eu não quero pintar agora. Então, eu passei uma fita crepe ali em cima do rótulo e passei uma fita crepe também ali na parte de cima, para formar um detalhe ali onde está branco, a gente vai pintar. Fiz isso nas duas garrafinhas. Aí eu peguei uma caixa de papelão, coloquei as garrafinhas dentro da caixa de papelão para poder iniciar a pintura. Eu achei necessário também cobrir essa parte do biquinho do porta-sabonete líquido, para a gente não pintar ele. E para pintar eu vou utilizar a tinta spray na cor cobre. Fui pintando então ali as partes que eu queria que ficassem cobre. E depois que a tinta cobre secou, eu passei a fita crepe em cima dela, para agora a gente pintar a outra parte, a parte que a gente não tinha protegido. E para isso eu dei 2 demãos de primer caseiro, tanto na garrafinha de plástico como na de vidro. Lembrando que a tinta que a gente vai utilizar para fazer esse projeto, ela não necessita de primer quando a gente vai pintar o vidro, mas como eu já tinha passado o primer na de plástico, eu decidi passar na de vidro também, só para garantir. Afinal, essas peças vão ficar no banheiro. E aí, para pintar, eu utilizei a mesma tinta do primeiro projeto, que é a tinta acrílica misturada com fermento em pó. Fui pintando então, dei 2 demãos de tinta em cada peça e depois retirei a fita crepe que estava protegendo a tinta cobre. Só que nessa parte a tinta acabou descascando um pouco, então eu aconselho que vocês façam um caminho inverso. Pinta primeiro a parte branca, depois de secar passa a fita crepe e aí depois faz a parte do spray. Eu fiz isso e aí depois que secou essa pintura que eu estou fazendo aí, eu refiz essa parte do spray cobre. E olha só, gente, que lindo que ficou. A gente montou um kit para banheiro. A gente tem ali o porta-sabonete líquido, tem esse aromatizador de ambientes e temos também esse porta-papel higiênico. Eu achei que ficou lindo e a gente também quer saber o que vocês acharam. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente.